painel do dia com o tema Inovação quanto catalisadora de investimentos em ESG ou ESG. Eu convido ao palco o mediador desse painel, Renato Souza. Renato é diretor de Inclusão, Diversidade e Sustentabilidade Corporativa na PwC Brasil. Renato é mestre em Ciências pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Tem pós-graduação em Gestão de Negócios e Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral e em Gestão de Qualidade e Produtividade pela Oswaldo Cruz. Com mais de 15 anos de experiência em transformação cultural, Renato participa do Movimento Mulher 360, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, do Pacto Global das Nações Unidas, da Trevisan Escola de Negócios e do Instituto Ethos. Convido ao palco J. Marques. J é morador da Cidade de Deus, é ativista dos direitos humanos, educador popular há 17 anos e desenvolvedor de projetos sociais. Ex-conselheiro tutelar de Jacarepaguá, atualmente é assessor da Diretoria de Conteúdo e Programação da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e é debatedor do programa Sem Censura da TV Brasil. Em 2023, foi reconhecido como uma das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia, destacando-se por sua atuação em educação e comunicação. Jota também é cofundador do Instituto Vidas Negras com Deficiência Importam. Convido ao palco Márcia Silveira. Equidade e Inclusão do Grupo L'Oréal no Brasil, na gestão de uma agenda que contempla a inclusão de causas étnico-raciais, PDC, LGBTQIAPN+, gênero e gerações, na economia criativa, por meio de influenciadores das marcas. Convido ao palco Andréia Lofgren. Do projeto UERE, Andréia é consultora especializada em ESG, ou ESG, e gestão, com foco em empresas criativas, organizadores de eventos e agências de live marketing. Movida pelo propósito de contribuir para o futuro mais sustentável, Andréia apoia empresas na construção de estruturas organizacionais alinhadas a valores de sustentabilidade, orientando-as na implementação de práticas ESG autênticas e impactantes. Convido ao palco para fechar o painel Liana Carreira Martins. Liana possui experiência profissional fundamentada em gestão, vendas B2B e B2C e comunicação. Atua há mais de 10 anos no setor privado como gestora, executiva de contas e educadora. Atualmente trabalha na FAPERJ com administração pública, gestão de projetos, criação de políticas públicas focadas em desenvolvimento de parcerias institucionais e no fomento à tecnologia e à inovação. Aproveitem o painel com a categoria Inovação, catalisa investimentos para ESG. Muito bom. Pessoal, boa tarde. Então, eu sou o Renato, um prazerzaço estar aqui com vocês. Estive aqui no CRIO ano passado, tive o privilégio de ser um dos jurados, acompanhei os ganhadores. Esse ano agradeço mais uma vez o convite por estar aqui para mediar esse painel hoje, mas também por ter sido jurado, então cheguei um pouquinho mais cedo. Tive a honra de conhecer os projetos que foram apresentados aqui, então posso começar esse painel primeiro sem dar parabéns para todas e todas que vieram até aqui apresentar suas ideias, suas empresas. Vocês estão de parabéns. Que ganhem, que tiver que ganhar, mas de fato vocês já são belos e belos empreendedores. Parabéns para todos vocês que estão aqui e parabéns pela mudança que vocês promovem.
participar desse painel de mediador, desse painel imenso. Vou ter o papel só de dar a escada para vocês responderem por tudo que vocês realizam no trabalho de vocês. E antes da gente começar, teve um convite para a gente trazer a nossa língua, o português, para cá, para a nossa MC. E quando a gente fala de ESG, apesar de a gente estar falando de ESG nas letras em português, acaba que é uma sigla em inglês, né? E de Environmental, S de Social e G de Governance. Então eu vou pedir aqui um convite da nossa mesa para a gente falar ASG, né, no contexto brasileiro, de ambiental, social e de governança. Para a gente começar uma rodada rápida aqui, falaram muito do nosso currículo, né, o que a gente fez até hoje, mas 2 minutinhos para a gente falar quem vocês são e qual que é a noção geral que vocês trazem para o pessoal de como que a inovação catalisa os investimentos em ASG. Podem começar por aí. Oi, boa tarde a todos. Satisfação de estar aqui. Bom, primeiro, né? Eu acho que a gente falar de inovação, sustentabilidade e governança e social, a gente está falando de educação, né? Para mim, enquanto mestre em literatura, né, estudante, entusiasta por poetas e poesia, e hoje como uma pessoa que trabalha no serviço público, depois de muitos anos no serviço privado, eu acho que não existe inovação sem educação, sem um investimento à educação. E educação que passa pelo nível fundamental até pesquisa de ponta nas universidades, né? Não existem nações inovadoras, países inovadores que não tenham investido em educação, né? Então, eu acho que a priori, né, eu queria partir desse ponto para poder falar alguma coisa aqui. Muito bom, obrigado, Diana. Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu estou me sentindo privilegiada, de verdade, porque além de atuar profissionalmente com a ASG, eu atuo na economia criativa, atuo com eventos, mas hoje eu estou representando o Projeto ERE como embaixadora. É um projeto que já existe há 25 anos, que é completamente dedicado à educação. E o propósito desse projeto é uma coisa muito linda. A frase de propósito é: todos têm capacidade para aprender. E por que isso é tão importante no contexto do Projeto ERE? Porque é uma instituição que lida especificamente com crianças que são traumatizadas pela violência, traumatizadas por um dia a dia horrível, onde elas são expostas a coisas inomináveis que a gente não consegue nem mencionar aqui. E essas crianças, há uma expectativa da sociedade que essa é uma criança que não dorme direito, que vê tiroteio, que vê violência, que vê tudo, entre numa escola tradicional e aprenda como os nossos filhos, né? Aprende. E isso não é possível. E o que o Projeto ERE faz, através da metodologia o EREMELO, é viabilizar que crianças que são expostas a violências constantes consigam aprender. Esse tipo de espaço é importante para marcar a posição do nosso lugar no mundo, né? Diante do mundo. A maior parte do tempo da nossa vida a gente passa sendo invisibilizado, desumanizado, onde roubam, né, as nossas identidades, as nossas características, os nossos sonhos, os nossos valores. Mas pior, né, a gente fala muito sobre a morte em vida, quando a gente sequer tem a oportunidade de sonhar, quando a gente não consegue mais levantar da cama, quando a gente é desestimulado, na verdade, a levantar, ou quando a gente é obrigado a voltar. Falar sobre ESG, ASG, para mim, na verdade, são siglas que meio que tanto faz, assim. Eu acho que tanto faz com todo respeito, no sentido de que se as palavras só têm sentido quando existem em prática. As palavras em inglês ou em português, elas só têm sentido quando existem em prática. A palavra sustentabilidade, a palavra social, a palavra governança, a palavra diversidade, elas são palavras. Quem dá sentido, quem dá significado somos nós. Quem faz com que haja mudança, quem faz com que haja transformação no mundo somos nós. E a gente está vendo aí o que está acontecendo no mundo todo, que estão lá cortando as palavras das redes sociais,
cortando as palavras das grandes empresas. E por que estão cortando? Porque a gente deu sentido para elas. Mas agora a gente precisa se reinventar, porque a gente está se reinventando o tempo inteiro. Então eu acho que a minha posição aqui hoje, talvez às vezes um pouco chacoalhante, é para, na verdade, só lembrar que sair da Cidade de Deus para cá, eu levei 2 horas com um trânsito infernal, num sol imenso, e que eu precisei sair antes para conseguir chegar. E eu não sei nunca se eu consigo voltar. Então estar aqui hoje, 2 minutos ou não, é lembrando que a minha vida e a vida de vocês importam. Boa tarde, gente. E agora vem a responsabilidade de falar, depois dessa fala do Jota, contente. A única identificação que eu crio com ele é que eu também sou do Zona Oeste, cria da Taquara, moro na freguesia do Zona Oeste. Diante dessas movimentações todas que a gente faz na vida, fui parar numa multinacional, né? E isso jamais passou pela minha vida estudantil. Jamais eu vi essa possibilidade tão perto quanto agora eu ocupo essa cadeira. Eu sou uma mulher negra, vou me autodescrever, de pele retinta, sou uma mulher gorda, sou uma mãe solo, inclusive hoje estou aqui trazendo minha filha para ver minha palestra pela primeira vez. Tantas voltas que eu dou, eu nunca tenho alguém assim tão cativante dentro na plateia, né? E isso é bem emocionante, obrigada pelas palmas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que as empresas elas têm um papel social. Eu estou aqui representando uma empresa que é uma multinacional francesa, que no Brasil está fazendo 65 anos de existência, que já tem 115 anos no mundo, e que para operar aqui ela tem uma licença e, de acordo com essa licença, essa empresa ela tem que atender a população que está no entorno dela, né? E nós somos um país diverso. Então, dos últimos anos, 5 anos para cá, a L'Oréal tem olhado com mais fortaleza para esse ponto, de olhar para as pessoas, como elas são, e trazer essas pessoas para dentro da empresa. Então, esse papel, essa responsabilidade social, dentro dessas 3 letrinhas, né, dentro do ambiental, do social e da governança, é importante ter esse S bem forte. É isso que eu venho tratando de uma forma íntegra dentro da empresa, promovendo a inclusão das pessoas e promovendo também ações que fazem com que executivos tomadores de decisão em várias áreas das empresas possam se sentir incentivados a promover essa transformação. Então, por meio da inovação, a gente consegue, de fato, é a base para que qualquer negócio centenário possa se transformar e possa realmente incluir e fazer esse papel social ser cada vez mais relevante para os seus consumidores, para a população a qual a gente serve. Então, a gente tem essa necessidade realmente de estar pensando em ações que vão fazer com que grandes executivos que não partem do mesmo Jacarepaguá que a gente, mas que estão lá com o papel da caneta na mão, né? O papel é para tomar as decisões. Então, eu acho importante a gente ter sempre esse papel inovador, bebendo da fonte de pessoas diversas, criando, construindo, para que a gente possa realmente fazer com que essa transformação forte aconteça em negócios gigantescos como a empresa número 1 de beleza no mundo. É esse o painel, né? Bom, a importância de a gente falar sobre inovação e ASG, porque hoje, das dezenas de propostas que eu escutei no momento de fazer as avaliações, 100% estavam conectadas com a ASG. Sejam mais focadas no ambiental, sejam mais focadas no social, algumas até com uma base ali de governança, mas todas estavam conectadas a isso. E às vezes, como o Jota bem colocou, você vê palavras soltas, siglas soltas nas principais revistas de negócio, enfim, que não se propõe em nenhum momento a democratizar a discussão. O que vocês estão fazendo em empreendedorismo é um empreendedorismo em ASG e não há ninguém que fale ao contrário. Se falar, está errado. A diferença é o tamanho da escala, a profundidade que vai ter. Mas o que vocês fazem
é empreender em ESG. A gente vai discutir aqui hoje como a inovação vai catalisar esses investimentos, como que se acessa esse investimento por meio da inovação. E para a gente começar a conversa, eu queria que a Liana, que tem uma atuação na FAPERJ, falasse também, obviamente, sobre a FAPERJ, explicar para o pessoal o que é, mas também como que a educação pode ser um catalisador nesse processo da inovação para chegar a investimentos ESG. Como você vê a conexão de políticas públicas e o investimento social privado nesse contexto também? Quero que você dê um pano de fundo geral para o pessoal nesse contexto do papel que você ocupa hoje. Sim. Bom, primeiro eu queria perguntar assim, quem conhece a FAPERJ? Quem já escutou falar? Quem já teve um projeto financiado pela FAPERJ? Gente, e eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer ao Gerson Lima, professor, ex-presidente da FAPERJ, que está aqui hoje nos assistindo, um grande incentivador da educação, da tecnologia e da ciência no Rio de Janeiro. Foi ele que me chamou para fazer parte da FAPERJ. Muito obrigada. E estou e continuo, pretendo continuar, inclusive. Então, primeiro a FAPERJ ela é uma agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro, né? O que é uma agência de fomento, né? Hoje eu fiquei pensando muito sobre como eu explicaria o trabalho que eu faço na FAPERJ, o trabalho que a FAPERJ tem dentro do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, uma agência de fomento, ela é a agência que vai promover o incentivo a pesquisa, ciência, tecnologia e educação do nosso Estado. Então, a FAPERJ hoje, ela tem demandas, né? Ela tenta atender demandas através de editais, chamamentos públicos, né? Que qualquer pessoa, seja ela física, jurídica, pode submeter seus projetos, se for elegível, né? Então, essas demandas, elas são demandas da comunidade acadêmica, da sociedade civil e das empresas, né? Então, hoje a gente fala muito, né, sobre uma forma de governança, né, que seria a aliança tríplice, né, que você coloca as empresas, a universidade e o Estado para falarem a mesma língua. E com isso você desenvolve produtos, né? E aí já me vem à cabeça também, o que seria inovação, né? O que é inovação? É uma palavra? Eu, como formada em letras, eu sou profundamente atravessada pelas palavras, né? Pelo sentido das palavras, pelas palavras. E posso dizer que estou muito feliz e impactada de estar nessa mesa com vocês. Bom, inovação ela é uma palavra que muita gente não sabe o que é. Né? Porque assim, o Brasil ele é um país criativo, né? Todo mundo, a mesa anterior, né, já mostra isso. Existe uma economia criativa no Brasil que eu não tenho dúvidas, né, que somos um dos países mais criativos do mundo, né? Quiçá o maior. Só que no ranking de inovação a gente está patinando. Somos um dos no ranking, na lista dos países mais inovadores do mundo, a gente não figura nem nos 50, nem nos 100, né? Não sei. Mas por que isso acontece? Porque, assim, por existir, não é só uma ideia, né? Não é só uma vontade de fazer. Quer dizer, a vontade, ela já é muita coisa, uma ideia, ela já é muita coisa. Mas se eu falar só para os meus pares, isso é minha ideia, né? Eu adoro uma palavra que a gente tem no português chamada gambiarra. Eu amo essa palavra. E a gente faz muita gambiarra, e eu acho maravilhoso, porque a gambiarra, ela mostra o quê? Ela mostra o nosso poder de resolver problemas cotidianos do dia a dia. Poder que muita gente não tem, né? Por exemplo, contar uma história rapidinho. Tem uma prima que mora na Alemanha, e um dia ela foi procurar um LP numa loja na Alemanha e estava tudo classificado por letras, lá, B, C, e ela estava procurando um cantor com a letra C e não tinha. Aí ela perguntou pro dono da loja se não tinha, ele falou assim, ué, mas se não tá na letra C, não tem. Aí ela pensou assim, ué, mas se alguém pegou e mudou de lugar? Ele olhou para ela assim, nunca tinha pensado nisso. Enfim, só para falar que nós somos os campeões da gambiarra, mas nós não estamos patinando na lista dos países mais inovadores do mundo.
E o que isso vai mudar? Por que isso vai mudar? Por que isso acontece? Porque para a ideia se transformar em inovação, né, o que é inovação? Um produto ou uma tecnologia ou um modo novo de resolver problemas antigos, problemas que continuam na nossa sociedade. Né? Então, para essa ideia ela se transformar num produto, ou numa tecnologia, ou numa teoria, ou num modus operandi, tem que ter investimento. Existe investimento, dinheiro. Alguém tem que colocar dinheiro, né, para que aquilo aconteça, para que a mágica aconteça. Né? Então, e dentro desse ciclo, né, da ideia até o produto final, né, como a Doralice falou, né, o final, o que importa é o ciclo. E dentro disso, o Estado ele tem que estar presente, ele tem que investir. Né? Essas demandas da sociedade, da comunidade acadêmica, elas têm que sanar problemas. E quem financia isso é o Estado. Não só o Estado, mas as empresas também. E como elas vão chegar? As empresas elas têm que comprar as ideias, elas têm que comprar os produtos, eles têm que ser atrativos. Porque uma empresa ela visa o lucro. Né? Então, o Estado ele funciona como esse motor, como esse vetor de possibilidades. Não só de possibilidade de investimento, como de possibilidade de levar o discurso, né, as ideias, os sonhos das pessoas até as empresas, né, para que isso seja parte de um ciclo, porque a gente não pode mais falar só para os nossos pares. Por mais que a gente tenha boas ideias, as ideias elas não podem morrer numa sala, numa comunidade. Quem faz pesquisa de ponta na academia, a pesquisa ela não pode ficar só na academia, ela tem que circular. Uma pesquisa que fica só na academia, ela tem um impacto muito pequeno na sociedade. Ela tem que se transformar num produto. E quem vai transformar isso num produto são as políticas públicas. Tem que existir política pública, tem que ter a sociedade, ela tem que pressionar o Estado, o governo, para investir em pesquisa, em ciência, em tecnologia, em educação, para que isso se transforme em produtos, para que mudem a vida das pessoas. Porque, na verdade, inovação, para mim, né, finalizando, para que existe inovação? O propósito de inovação é melhorar a vida das pessoas, é melhorar a vida da gente. Né? Enfim, criar impacto para que a gente consiga sobreviver, para que o mundo não acabe, né? Daqui a num futuro bem próximo. Muito obrigada. É isso aí, só faltavam inovações para acabar com a nossa vida, né? Impressionante. Ô Jota, eu queria pegar, vou seguir aqui a pergunta para você, mas enfim, escutando um pouco a Liana falar, fica muito claro a construção de bolhas. A bolha da academia, a bolha do empresariado, são as bolhas da sociedade. Aumenta o retorno, pessoal? Foi? Você que está na ponta, trouxe isso aqui no começo da sua fala. Como que você vê que essas movimentações dentro do contexto de educação, de comunicação, podem impulsionar a inovação e o acesso a esses investimentos? Por que o investimento não chega? Como democratizar o acesso ao investimento? Como fazer com que mais pessoas dessa sala levantem a mão para falar que acessaram o recurso da FAPERJ ou qualquer outro edital de inovação? Como é que você vê tudo isso? Vamos lá, né? Tenso. Todo mundo olhando assim, vai me dar a solução, né? Não, bacana. Eu acho importante esse tipo de pergunta porque ela automaticamente aparece uma série de respostas para todo mundo. E eu tenho certeza que parte dessas respostas elas são de cunho da desigualdade, de cunho do racismo, de cunho do preconceito, de cunho da falta de educação, de cunho da fome. E aí a gente vai embora. Olha que delícia. Eu acho bom o choro, sabe por quê? Porque a infância ela existe apesar da gente.
e ela precisa continuar existindo apesar da gente. Aqui é o defensor da infância falando, o ex-conselheiro tutelar. Porque quando a gente vai falar de sustentabilidade, quando a gente vai falar de riquezas, quando a gente vai falar de projetos, quando a gente vai falar de acesso, a gente também precisa falar de infância e adolescência. A gente também precisa falar de infância e adolescência, precisa falar de criança, porque a gente precisa falar sobre mães, pais, sobre famílias, sobre os nossos quilombos, sobre as nossas comunidades, sobre o quão difícil é sentar aí, e não só difícil num dia tão bonito, ensolarado como foi dito, mas tão difícil sair das suas casas com tantos compromissos, com tantas responsabilidades, ainda ligados nos seus celulares, com contas para serem pagas, preocupados com os familiares, com os entes, com os filhos, se saíram, se chegaram da escola, se o marido vai chegar, se não vai chegar, se a esposa chegou, se não chegou, nesse mundo cão que é o Rio de Janeiro, nesse mundo cão que é o Brasil, e pensando também no jantar, e pensando no dia de amanhã, e se teremos água, se teremos luz, e se chover, e se não chover. Eu estava refletindo outro dia com um amigo que a chuva é um ótimo elemento para a gente pensar a desigualdade. Sabe por quê? Porque rico não se preocupa com a chuva do jeito que o pobre se preocupa. Não é interessante? É um ótimo fenômeno. Sabe por quê? Porque a chuva para o rico, ela é a arte da contemplação. Eu posso ler um livro enquanto chove. Eu não. Eu saio correndo do varal, se vai cair a luz, se tem goteira, se vai alagar. Falar sobre essas questões reais, a gente começa a entender por que o dinheiro não chega. O dinheiro não chega porque eu estou preocupado em viver e existir nessa sociedade. Sabe por quê, gente? Porque a gente é genial. A gente é genial. Nós estamos criando e co-criando projetos e tecnologias para a sobrevivência todo o santo dia. Aqui, na verdade, se a gente transformar todo mundo aqui em ministro, a gente resolve o Brasil agora. Não existe gente que entende melhor de teatro, de cultura, se não um artista, se não um produtor, de saúde, se não um enfermeiro, de quem está na ponta e até um doente. Então, assim, a gente precisa entender que a ausência do nosso recurso, da realização do projeto, ela se dá por causa de um sistema que nos persegue, que nos afoga, que nos assassina e que não permite que a gente estude e compreenda os mecanismos para acessá-lo. E por quê? Porque não é importante que a gente chegue. E aí é muito fundamental que a gente trate disso em eventos como esse, para que a gente cocrie pontes com as pessoas que podem, inclusive, assinar os cheques. Assinar os cheques. Sabe por quê? Eu posso aprender a falar bonito, posso aprender a falar inglês, eu posso aprender as palavras, eu posso me arrumar bonitinho, me arrumei bonitinho hoje, eu posso, mas eu preciso que alguém assine, porque aqui agora é uma conversa no pé do ouvido, a gente está cocriando, mas até quando a gente vai conseguir sonhar? Até quando a gente vai continuar sentado na cadeira aqui na nossa frente? Essa, para mim, é a grande preocupação quando a gente fala de desigualdade. A gente sustenta mais um dia, mais 2, mais uma semana, mais um mês, mais 6 meses, mais um ano, mais 5, mais 10, aí deve ter um monte de gente aqui, eu tô 30, tô 40, tô 20 anos fazendo. Mas cansa, né? E sabe, o direito ao descanso eu tenho aprendido recentemente. A gente precisa falar sobre direito à cidade, sobre direito ao acesso, à educação, à saúde, e precisa falar sobre direito ao lazer, a sentir o tesão que a Doralice estava falando. Mas a gente precisa falar sobre o direito ao descanso, porque senão nos colocam, apesar da criatividade, para produzir o tempo inteiro. E produzir não só para nós o nosso sonho. Vamos fazer uma reflexão aqui? O direito à criatividade e o direito ao empreendedorismo é um dos mais sofisticados sistemas de exploração. Sabe por quê? Eu falo que o empreendedorismo é um dos mais sofisticados sistemas de exploração do nosso corpo. Sabe por quê? Porque a gente não tem direito de empreender com criatividade pela nossa satisfação. A gente só empreende para sobreviver. A gente empreende para gerar sustentabilidade. Sabe por quê? Porque a gente queria viver da nossa arte de outra maneira. A criatividade, ela não é um direito nosso. A gente é criativo para aguentar o trampo. E aqui, para finalizar, eu quero ser criativo porque eu tenho o direito de ser. E aqui eu quero fazer uma reconquista do meu eu artístico.
Eu, quando era criança, eu queria ser bailarino. E sabe o que me impediu de ser bailarino? Primeiro, o machista do meu pai. Em segundo lugar, porque ninguém dançava balé perto de mim. Eu não tinha referência. Eu não podia sonhar aquilo. Eu não tinha a oportunidade de existir na perspectiva de uma coisa que eu queria pegar. Olha como isso é a morte em vida. Eu não tinha o direito de imaginar. E aí eu precisei me reinventar. E fui me reinventando e virei office boy antes de ser eu quem eu estou aqui. Eu ainda falo para minha mãe, eu ainda quero ser bailarino. Mas hoje, não dançando. Eu quero dançar na vida. Eu quero ter a oportunidade de voltar a sorrir e contemplar a arte como artista sujeito que sou. E é isso, no meu abraço para vocês, que vocês conquistem as ferramentas para garantir recurso, mas que vocês também conquistem as ferramentas para ser gente. Eu amo vocês. Para pegar um gancho aqui que o Jota trouxe, ele falou muito de juventude, né, desse resgate de direitos. E você, como embaixador do Projeto ERE, é isso que você está fazendo ali com essas crianças que são expostas a tantos traumas. Então, uma fala um pouco mais curta que a gente tinha previsto, que a gente quer entregar o painel no horário, eu queria que você trouxesse um pouco essa reflexão para a gente. Falar depois do Jota é um tanto quanto inglório, não é verdade? Eu queria pegar um gancho de uma reflexão que ele fez, que é a falta de referência. A falta de referências é um fator de exclusão dentre dos inúmeros fatores de exclusão, né, que crianças que vêm de zonas violentas e conflagradas vivem. É justamente essa, é não ter as referências que são entendidas como necessárias pelo sistema educacional no nosso país. Eu sempre cito um exemplo de crianças que talvez não tenham sido expostas, assim como, né, crianças da Zona Sul, por exemplo, teriam sido. Como é que você ensina a Revolução Francesa para uma criança que não sabe o que é a França, não sabe o que é Revolução, não entende essa parte histórica? Você, por definição, você já excluiu aquela criança de qualquer compreensão dentro do sistema mais padronizado. Você não tinha referência da dança, mas essas crianças não têm referência de nada. E isso é um dos grandes méritos do tipo de ensino que é dado no Projeto ERE. A gente pega as referências locais daquelas crianças e traduz o que elas aprendem na escola municipal, que seja, para algo que elas entendam. Então, esses fatores de exclusão que as pessoas não pensam que existem, mas são horríveis. Porque a criança, ela é entendida como burra, ela é entendida como atrasada, porque ela está num local onde são utilizados termos, referências e histórias que ela nunca conheceu. Como é que você quer que aquela criança aprenda, entre aspas, da mesma forma que outra criança? Se você dá uma chance para ela, você dá as referências para ela, você explica para ela, toda criança consegue aprender no seu ritmo. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito lá no Projeto ERE, né? Além de várias outras coisas. O que me traz super rapidamente por uma frase que eu acho assim, eu que trabalho com ESG na minha profissão, que o mais difícil de qualquer iniciativa ESG vindo de empresa é que aquela iniciativa ela faça sentido para a empresa, mas ela também precisa fazer sentido para o local onde ela é realizada. Existem umas iniciativas que são tidas como lindas, mas na hora que você vai implementar, ninguém pergunta para os russos. Então, se você se preocupa em ter um projeto, né, que aliás é uma coisa que eu detesto, porque projeto tem início, meio e fim. E para uma ONG, a pior coisa que tem são os tais dos projetos. Porque eles têm início, com aquele oba-oba todo, eles têm um meio e eles têm um fim. E você, quando implementa uma iniciativa ou um projeto dentro de uma instituição que é uma ONG, você cria uma série de expectativas que mudam porque a diretoria da empresa mudou.
Então aquilo deixa de interessar. Então, assim, o mais complicado é justamente isso, é combinar o propósito da organização com o propósito da população que você está atendendo, que pode ser uma ONG, pode ser os trabalhadores da sua fábrica, pode ser uma série de pessoas. Então, assim, sendo super breve, é isso que, na minha visão, é o mais importante em qualquer iniciativa. É que você entenda que quando você faz aquilo num local, você impacta aquela população e que você entenda que o teu projeto lindo, maravilhoso, que fica lindo no seu PowerPoint, ele tem pessoas que são afetadas por ele diretamente. Então tem que fazer sentido para você e para os outros. Muito obrigada. Muito bom, obrigado. Concordo super contigo. Existe uma certa egotrip, se a gente pode dizer assim, dos criadores de projetos que se satisfazem com aquilo que desenham e não tem nenhum público que vai assistir aquilo depois, né? Isso acontece muito, muito. O problema é que eles não medem, né? Não medem. Eles medem o número. Aí eu atendi 300 crianças. Mas como é que eu atendi aquelas crianças? O setor público, por exemplo, virou um penduricado de projetos, né, de organizações egocêntricas. E, Márcia, te deixei por último, não foi por acaso, para André pegar esse gancho do Jota e para você pegar esse gancho, você que está na L'Oréal, né, como as principais lideranças de diversidade, equidade e inclusão, hoje não só na L'Oréal, mas para todo o país, para quem não conhece a Márcia. Você acabou de passar por uma mudança interna na L'Oréal, onde ela faz um reposicionamento ali da área também, te colocando para olhar para a diversidade com foco em comunicação e para os novos influencers, trazendo essa inovação para que você tenha mais democratização em quem é influencer desse país, né? Queria que você falasse um pouco disso, desse movimento que a L'Oréal tem feito, como você tem participado, e quem você quer daqui para frente representando a sua marca. Esse assunto é super importante numa empresa que veio tratando de diversidade de dentro para fora. Né? Nos últimos 3 anos eu tocava diversidade especificamente dentro da L'Oréal, porém transformando por meio de produtos, inovando por meio de produtos, mas quando a gente olhava para uma representatividade a serviço da indústria criativa, a gente não via tantos criadores de conteúdo negros fazendo ali um trabalho em parceria com as nossas marcas, né? A gente vê que os criadores de conteúdo, eles são extremamente criativos. O Brasil tem 20 milhões de criadores de conteúdo, nós somos um país número 1 em acesso a redes sociais, a gente gosta muito, nós somos pessoas relacionais, a gente se influencia pelas redes sociais, e quando a gente olha a quantidade de perfis de pessoas brancas nas redes sociais, a gente tem 66%, segundo uma pesquisa da YouPix, que é uma consultoria, né, da indústria criativa que nos ajuda ali com aqueles dados. Mas quando você olha para a população parda e a população negra, você tem 16% para a população negra e 15% para a população parda. E os conteúdos dessa população dos negros somados, eles são conteúdos muito relevantes, mas que eles sofrem algo que a gente vê que é o racismo algorítmico. E o que significa isso? Eu, enquanto estou lá no TikTok, estou no Instagram, eu gosto do conteúdo, eu me divirto, eu aprendo com o conteúdo de uma pessoa negra, mas na hora de seguir essa pessoa, eu não sigo essa pessoa, eu não dou o like. Eu olho, absorvo o conteúdo, sou capaz de replicar esse conteúdo dentro das redes sociais de alguma forma, mandando para um amigo, mas não sou uma pessoa que estou ali engajando. E essas pessoas, para se relacionarem com empresas, para serem influenciadores, embaixadores de marca, contratados, eles acabam não sendo, porque quando os departamentos de marketing olham para essas pessoas, eles veem assim, o número de engajamento dele é muito baixo, ele tem poucos seguidores, o conteúdo dele é legal, mas os números não traduzem todo esse perfil de criativo que esses influenciadores têm. E aí, olhando para isso e para esses dados, a gente entendeu que 79% dos jovens que responderam uma pesquisa da YouPix disseram que quando crescerem querem ser criadores de conteúdo. Acabou modelo, acabou jogador de futebol. O bailarino desiste. Mas esses jovens,
que querem ser criadores de conteúdo, eles têm as ferramentas, existem cursos, existe informação suficiente para que eles consigam ir adiante, fazer negócio, mudar socialmente seu posicionamento na sociedade, ganhar mais dinheiro com isso de uma forma justa, sem joguinho, sem bet, sem tigrinho, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, a gente criou um projeto que se chama Beleza Mais Diversa. A gente pegou 50 criadores de conteúdo, que eles já tinham uma certa relevância, já lidavam com as redes sociais bem, mas a gente deu uma aceleração de carreira para eles, contratando uma consultoria para dar uma aula para eles de precificação, de como olhar, como receber um trabalho e fazer à risca aquele trabalho junto com aquela marca, como colocar o seu papel de influenciador na sua linguagem, de uma forma que as empresas entendam e que sejam parceiros dessas empresas, e todos eles eram pretos ou pardos. Então foram 50 negros que a gente acelerou para que eles pudessem se comunicar melhor como profissionais da indústria criativa. E todos esses 50 negros foram apoiados pelo TikTok, que foi um grande parceiro, e pelo Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial, que olha para a empregabilidade das pessoas negras no Brasil e relacionado com essas empresas. E a gente criou 6 meses de conteúdo em aulas e formamos esses 50 influenciadores. A Thaís Araújo, que é a nossa maior embaixadora da L'Oréal, ela tem 15 anos como embaixadora da marca L'Oréal Paris. Ela foi a embaixadora desse projeto, né? E a gente trouxe ali muito conteúdo para que esses criadores pudessem crescer suas margens e se apresentar para outras empresas. Hoje em dia, a gente não teve barreira nenhuma, eles são todos contratados pela L'Oréal, pelas 20 marcas que fazem parte do grupo L'Oréal. Eles fazem conteúdos contratados pela concorrência, então a gente tem influenciadores fazendo conteúdos para outras marcas de beleza, com tudo que eles aprenderam com o ferramental que a gente deu, e estão ganhando mais dinheiro e estão tendo uma mobilidade social. E a gente fez isso com muitas parcerias internas que a gente faz dentro da empresa, quando a gente traz um projeto que tem esse cunho inovador e faz com que realmente as pessoas entendam que, sem ter um olhar para pessoas, fatalmente a gente não vai movimentar o ponteiro, porque a gente não consegue também atingir as pessoas que a gente quer, os consumidores que a gente quer para os nossos produtos, que são produtos direcionados agora um pouco mais para as pessoas diversas. Então, dessa forma, a gente traz aqui, diante de tudo que foi falado aqui um pouco, a gente consegue tangibilizar, quando a gente faz um projeto inovador, como que a gente consegue fazer essa transformação acontecer e, mais do que tudo, influenciar pessoas. A gente precisa cada vez mais influenciar pessoas para que elas venham junto com a gente nessa transformação da sociedade. Obrigado. Pessoal, tinha inclusive uma rodada para o pessoal falar da recados finais, enfim, mas todos e todas estarão aqui para conversar com vocês no final. Tenho certeza que papo não vai faltar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês. Valeu. Esse foi o painel com a categoria Inovação, Catalisa Investimentos em ASG. Muito obrigada. A conversa aqui na mesa me fez lembrar de uma fala do José Celso Martinez Correia, que é um xamã do teatro brasileiro, que dizia que os artistas são profissionais do ócio, que são pessoas que trabalham alimentando quem tem uma vida ordinária de segunda a sexta, de 8 às 18, oferecendo tempo para esses corpos descansarem e compreenderem de uma maneira subjetiva todas as informações que recebem ao longo do dia. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é buscar meios para qualificar o ócio do povo brasileiro e que isso seja assumido de fato.